Oração, agradecer a Deus. Primeiramente, nós temos que ter essa linha, agradecer a Deus, porque é Ele que tem nos direcionado, Ele que tem nos dado conhecimento, e força de vontade, tanto para vocês, para estarem aqui nos domingos, quanto para mim, para estar buscando aí, para trazer algo, da palavra de Deus para nossas vidas. Obrigado, meu Senhor e meu Pai. Mais uma vez nós nos reunimos, Senhor Jesus, e te pedimos a luz da Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor Jesus, a Tua direção, Senhor, dentro desse estudo, dentro desse passo a passo, Senhor, dentro aí do livro de Gênesis ainda, Senhor, mas sem pressa, Senhor, mas com um desejo de aprender, Senhor Jesus, tudo que a palavra nos proporcionar neste momento, Senhor. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar, vamos partir da onde nós paramos, Quem está a par aí já sabe que nós hoje vamos abordar o livro de Gênesis no seu capítulo 16, E nós vamos ter aí, como alguns já puderam ver aí no grupo lá, puderam ver já que eu já lancei uns vídeos lá e é a respeito já inicialmente desses conflitos, Mas vamos partir aí para Gênesis verso 1 em diante, que o primeiro ponto que eu queria abrir aqui para os irmãos era a parte, essa parte da cultura da época que concedia que a serva pudesse gerar filhos para a sua dona, Nós vemos aí bem claro aí que Sarai oferece a Agar, sua serva, para Abrão lhe conceder esta linhagem, esse filho, através dela. Como nós mencionamos já no capítulo anterior, parece que nós falamos a respeito do código de Hammurabi, dentro do código está regido este passo, certo? Essa autoridade de que a dona de uma serva, de uma escrava, tinha autoridade para conceder ela ao seu esposo legítimo, para assim trazer descendência através dela, mas que seria, da família dela, do casamento dela, no caso Sarai e Abrão, certo? Então, estava dentro dessa cultura deles, estava dentro desse entendimento deles, essa linhagem de vida deles. Nós temos que entender assim que cultura é algo que pode estar tanto escrito como pode estar apenas enraizado dentro do povo, certo? Vocês podem ver bem aí, se você puxar aí uma das culturas mais fortes que tem aí dentro do Brasil mesmo, é a cultura baiana, o povo da Bahia, Então tem uma cultura, tem uma raiz, eles têm desde o seu alimento, seu modo de vestir, o modo de viver, é enraizado a cultura deles, E assim nós, brasileiros, no modo geral, somos vistos lá fora, com uma cultura, com uma linhagem, com uma forma de se portar, certo? Diferenciada das outras. Não pensa que só nós olhamos outras culturas, outros países, e vemos diferença, mas eles também vê diferença de nós para eles. Isso é cultura. E estava dentro aqui dessa cultura aqui, que Abraão veio dali de Ur dos Caldeus, dentro desse povo. Tanto é que nós abordamos que ele veio meio de um povo que adorava muitos deuses, certo? Era um povo politeísta, chamado assim, que tinha a cultura de adorar a muitos deuses, certo? E dentro dessa cultura dele estava isso daí muito forte. Mas não é porque era cultura, não é porque era costume, não é porque estava dentro do código de Hammurabi, como mencionado, é que Deus aprovaria, certo? Que é a nossa segunda questão de hoje, Deus não permite
essas atitudes, né, aprovando-as. Deus permite porque o homem agora, né, Sarai tomou, né, Abraão eles tomaram na mão deles uma promessa que Deus havia dado a eles, e agora eles tomaram postura de eles, né, redigir, eles fazer acontecer, eles fazerem do modo deles. Mas isso não tem, não tem aprovação, né, de Deus. É bem claro isso daí, até mesmo pela época em que nós vivemos hoje, né? Se nós vemos os conflitos que há na época de hoje lá, é justamente por conta de uma dessas atitudes aqui de Abraão. Não exatamente por isso, mas isso foi a raiz de todos esses problemas, certo? Então Deus, ele não permite, né, essas atitudes, né, aprovando-as, mas sim por conta de ser costume deles da época, certo? E como mencionado, agora o casal tira da mão de Deus esta promessa e passa agora a fazer da forma deles, né? Quantos de nós já não passamos por isso? De ter algo assim prometido por Deus, você sente, você sabe que Deus, né, já usou até pessoas, né, à sua volta para confirmar que Deus estava, né, levantando, Deus estava providenciando. E aí nós mesmos, por nossas atitudes, nossa pressa, nossa forma de olhar, de esperar, de acelerar as situações, nós tomamos rédea daquilo, né, e queremos adiantar. Pode falar lá, Vitor. Sempre uma terceira pessoa, né, envolvida na situação, né? Nem que você vai ver no jardim, uma terceira pessoa, a serpente aparece. Aí a gente acaba para de ouvir o que Deus tinha falado por ouvir a terceira pessoa, que no caso está fora da ordem. Muito bom ponto de vista, Vitor. Olha só, né? O que Vitor põe aí, né? Foi incluída uma terceira pessoa dentro dessa promessa, dentro de algo que já estava direcionado por Deus e seria perfeito, certo? Eu diria que seria perfeito. Se não houvesse a situação ali de Agar, né? Antes, ele teria esperado, teria o seu filho com Sarai, né? Mais para frente aí Abrão e Sara. E aí então muitos dos conflitos de hoje que nós vamos abordar no nosso tema de hoje, né, na nossa aula de hoje, seriam evitados os tais conflitos que nós presenciamos hoje naquela terra, naquele povo ali, certo? Por quê? Porque um terceiro dedinho, uma terceira intervenção, né, como no Jardim do Éden, né, a serpente lá falando que não tem problema, que pode comer, que não morreriam, né? E enfim, né, distorce tudo e consequências que, por ponto de vista do Vitor aí, sobraram até hoje para nós e até hoje nós vemos os conflitos lá por conta desse passo deles, né? Hoje esses conflitos eles perturbam essa área, eles perturbam essa região e eu não tinha ainda tido uma dimensão do que era tudo isso, né? E aí, preparando esse estudo aí, né, já está desde semana passada já pronta essa parte, mas hoje eu já incrementei um pouco mais essa semana também. E o que deu para ver? Deu para ver que os conflitos que nós vemos hoje lá é justamente por causa dessa atitude de Abrão, certo? Quantos já tinham ideia disso? Quero ver. Quantos já sabiam que esses conflitos eram por causa de Abrão, né? Carol, quem mais? Só? Regina? Pastor? Só? Então, esses conflitos de hoje lá, né, que tem, toda aquela guerra lá no Oriente Médio é por conta desse acontecimento aqui, dessa época da Bíblia, certo? De Abraão aqui, esse caso de Sarai com Abraão, certo? Ele abre uma linhagem que tem, por lei, vamos falar assim, nós estamos hoje falando, né? Estou trazendo o Código Hammurabi por causa disso, porque são leis, são comportamentos atuais, antigos, né? Lei e outra, uma visão
do ponto de vista de Deus para Abraão. Então, o que Deus tinha de promessa para Abraão era sobre a descendência dele com Sara, certo? Certo, igreja? Certo. Se abriu para Agar, o que acontece? Tem direito, mas não está dentro dessa promessa de Deus para Abraão, certo? Mais para frente nós vamos ver que o anjo vai aparecer ali. Quem leu lá? Levanta a mão quem leu lá, pelo amor de Deus. Então, vocês vão ver que, vocês que leram lá vão ver que em Gênesis 16, vai aparecer o anjo ali para Agar, quando ela foge, e aí ele vai intervir, vai dizer, não, pode voltar, né? E faz promessa tal parecida a que Deus fez para Abraão, certo? Vocês notaram isso. Por quê? Porque tem direito, porque é descendência de Abraão, mas não é o direito que realmente Deus queria como Sara, né? Para Sara e Abraão, certo? Então o que acontece? Por um tempo foi complicado eu compreender, né, esse conflito, por que isso, por que aquilo. Você vê que é um povo bem homogêneo. Olha só, esses conflitos entre os árabes e judeus, ele é separado assim por quê? Porque são judeus árabes, certo? Que pela mistura, eles são considerados um povo árabe, pela mistura deles, certo? E aí tem os judeus que vêm da linhagem lá de Ismael e Isaac, né? Que é a linhagem lá no capítulo 21, isso, nascimento de Isaac, ó. Capítulo 21 vai narrar o nascimento de Isaac, e Isaac, ele é da linhagem da promessa de Deus, certo? Então, esse conflito, ele se dá justamente por causa disso, certo? Porque, um lado, o povo árabe, judeu árabe, e pelo outro, o judeu que é da linhagem de Abraão com Sara, certo? O da promessa. E aí eles se separam em dois lados, certo? Vamos separar em dois lados, mas vocês vão ver que esses árabes já têm mais pessoas incluídas. Olha só, o povo árabe, desses conflitos, o povo árabe, ele está homogêneo ali dentro. O povo ismaelita, que é da descendência de Ismael, filho de Agar, certo? Está ali dentro os midianitas, que é o povo que vai ser a segunda, seria no caso a segunda esposa de Abraão. Depois que Sara morre, ele tem uma esposa chamada Quetura, certo? E essa esposa vai lhe conceder ali essa linhagem, que são chamados de midianitas, certo? Tem dentro também desse povo árabe o povo edomita, que é lá da linha de Isaac, filho de Isaac, certo? Jacó e Esaú, lembra? Que mais para frente nós vamos ver Jacó e Esaú. Então, esses edomitas também são um povo árabe, que é da linhagem de Esaú. E mais outros dois povos, que são os moabitas e os amonitas, lá das filhas de Ló, que nós vamos abordar mais para frente, certo? Compreenderam isso? Então, quando você fala assim, o povo árabe, né, dos conflitos lá, palestinos, né, os árabes israelenses, lutam contra os judeus palestinos, pela mesma terra, certo? E aí eu mandei os vídeos lá, não posso entrar em detalhe aqui, por quê? Porque nós vamos tomar todo o restante da aula dentro disso daí, certo? E eu preciso que vocês assistam o vídeo 1, 2 e 3. Eu assisti vários, eu pego o mais curto, o mais simples possível, porque isso aí, se você for entrar dentro da raiz e for realmente estudar o que está envolvido a riqueza do local, que era petróleo e gás, que é muito grande dentro desse povo árabe, certo? Está envolvido conflito de nação, está envolvido conflito cultural
e também o religioso, certo? Então vocês têm que entender isso, que se vocês quiserem realmente entender, vocês vão ter que assistir muito conteúdo para realmente ter uma noção do porquê que eles lutam até hoje pelo mesmo território, certo? Mas isso abre o quê? Abre para nós o quê? Abre uma dimensão do que realmente é desobedecer a Deus. E aí, quando você olha a desobediência, você olha assim, nossa, mas Deus não tinha falado para Abraão, você não misture a sua linha, certo? A minha promessa é para você com Sara, não vá criar nenhum ramo, nenhuma enxerto, nenhuma manobra de vocês para poder concluir isso, porque eu vou concluir dentro da sua vida com Sara. Deus não falou assim, certo? Então ele não proibiu. Por conta de ser uma prática usual daquele povo, eles utilizaram disso. Tanto é que é Sarai que passa a ter essa ideia e oferece a sua serva para o seu esposo, certo? Bem longe dos tempos modernos de hoje, né? Bem difícil uma mulher, né, oferecer outra mulher para o seu esposo só porque não tem, né? Pode dizer lá, Beroda. Mano, é como o irmão falou agora sobre a parte moderna. É como se fosse hoje no caso, por exemplo, aí, né? Posso estar errado, cara, com certeza. No caso, a outra esposa, o filho teria direito a uma herança. E o pai hoje, por exemplo, é que nem hoje tem a parte lá de pensão. Isso. Quase isso, mais ou menos. Isso, é dentro desse raciocínio, irmão, dentro desse raciocínio. Isso, aham. Não que não tivesse direito na época também, mas por uma linha cultural, por uma linha de leis deles. Tanto é que está dentro desse código de Hammurabi, está dentro desse código, isso, isso, está dentro desse código que ele tem direito, mas não está dentro do que Deus tinha prometido para ele. Por isso o conflito hoje. Por isso o conflito também não é só a respeito de herança material, entendeu? Nome, não. Também tem conflito por conta da religião, por conta de muitas coisas, muitas outras coisas, certo? Nós vamos abordar para frente aí, você pode ver que vai falar ali no verso 12, ele será entre os homens como um jumento, ou seja, jumento é algo difícil de ser domado, né? Complementado com a palavra selvagem, e aí diz assim, ó, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra a própria linhagem de Ismael, olha só. Então o anjo está falando isso por quê? Porque é da parte de Deus e já vê os tempos como nós não vemos, certo? Então ele já diz, ó, vai ter conflito. E aí isso vai se modernizar. Vocês podem ver que hoje o Israel ele é uma das potências tremenda bélica, entendeu? A respeito de armamento, de combate, entendeu? Então, você vê assim que vão continuar em conflito, vão continuar perdendo, porque Israel tem um poderio forte, né? Se for falar assim da mão, né, que é contra ele, né? A mão de todos é contra ele. Pode ver que até os outros países se envolvem com Israel, né? Os Estados Unidos é um deles que se envolveu, já apoiou Israel contra essa guerra, entendeu? Contra ele, contra esse povo árabe, por isso que eles perdem, por isso que eles têm essa minoria, entendeu? Mas em território. Mas se vocês verem, o povo árabe, ele é tremendo, gigantesco, entendeu? Eu tenho mais uns vídeos lá que eu assisti, eu até vou passar para vocês, para quem quiser aprender, que esse poder, o poder desse povo árabe é grande. A diferença é que é territorial, o que eles querem conquistar é territorial. Tanto é que está sendo feito um muro lá de concreto e tal, entendeu? Não sei se estão por dentro, entendeu? Do conflito. Então, dá para ver bem assim que eles querem separar o território para eles. A Terra Santa, aquele local, aquela redondeza toda de Israel ali, eles querem separar o lado deles, entendeu? Eles não admitem o que foi dado para eles como terra, eles querem mais, entendeu? Eles querem
alcançar novas regiões, outros lugares, entendeu? Principalmente os lugares santos, né? Que são considerados lugares de peregrinação, tudo, entendeu? Então o conflito está dentro disso daí. O que nós entendemos com isso, né? Com todo esse enredo, né? E aí, deixa eu só terminar aqui, a linha de Isaac é os judeus, né? Palestinos que a gente ouve falar hoje, né? Da Palestina, certo? Então, todo esse conflito, toda essa briga, toda essa situação de hoje, que isso vem de muitos anos atrás, né? Eles vêm lutando um contra o outro, brigando um contra o outro, e são guerras e mais guerras. Teve guerra de 6 dias, teve guerra de 20 dias, sabe? Por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, mas uma guerra às vezes de pequeno potencial, por exemplo, como o deles. Na época era pequeno potencial, hoje é muito grande, isso daí não vai acabar nunca. Tem pessoas morrendo todo ano, tem pessoas sofrendo, refugiados, pessoas que não veem familiares por conta dessas guerras, por conta desses conflitos. Mas isso foi o quê? Isso aí é respingo da desobediência do homem com aquilo que Deus realmente colocou para ele, certo? E eu estou falando a respeito não de desobedecer o que Deus listou como a lista do que não se deve fazer, não. Aqui não tinha nenhuma lista, aqui não foi dito assim, Deus compreendendo compreendendo a cultura deles, Deus não mencionou assim em específico, olha, Abraão, não vá pegar a escrava da sua esposa, entendeu? E trazer descendência que não vai dar certo. Ele não falou isso, certo? Ele prometeu. Então, se Abraão tivesse focalizado na promessa de Deus com Sarai, o que tinha acontecido? Ele não tinha se desviado para qualquer nenhuma outra situação, né? Temos que compreender também que Sarai, ela era dona dessa escrava chamada Agar, e Agar provavelmente ela veio de lá do Egito, certo? Naquela primeira situação lá, que Abraão desce ao Egito lá, e lá ele conquista, lá o rei do Egito dá alguns favores para ele, dá, né, pertences, bens, né, gado, escravos está na lista, entendeu? E Agar provavelmente veio de lá, certo? Pode falar, pastor Pedro. Isso é interessante que você falou que não está como uma ordem de Deus, não passa. Isso tira muitas dúvidas nossas em questão de coisas que não está na Bíblia, que pode ou não pode, né? Tipo tatuagem, tipo bebê, tipo... Aí não fala, Abraão não vai ter relacionamento para ter outro filho, ou seja, mas mesmo assim ele foi lá e fez, mas hoje em dia também não passa tatuagem, ou faça na Bíblia. Não vai estar listado, né? Pode beber ou não pode beber, e a gente fica, mas pode ou não pode? Aí vem nessa situação, as consequências que pode causar. Eu posso tomar um pouquinho porque não está proibindo, mas e a consequência lá na frente? Você pode se tornar um alcoólatra, ou seja, posso fazer uma tatuagem, você vai lá e faz, mas depois pode ser mal visto. Então, tudo tem uma consequência. Mesmo não estando na Bíblia, a gente sabe que pode causar uma situação ruim lá na frente. O que dá para ver bem real com isso, pastor, o que é? É que não vai ter uma proibição, mas você vai ver relatos de coisas trágicas que aconteceram em consequência do uso, né? E de certos procedimentos como esse, certo? Ele se relaciona com uma outra mulher, né? Dá todo um conflito, toda uma situação, até de ter que pôr fora a Agar e o filho dele, porque era filho dele, né? Por um conflito familiar. Porque Sarai não aceitou, depois que veio Ismael, ela não aceitou os dois juntos, então ele teve que despedir ela, né? E aí não está relacionado que não pode fazer tatuagem, né? Tem todo esse conflito também. Não está relacionado dizendo assim, não beba. Pô, mas a Bíblia traz inúmeras confirmações de que a bebida trouxe estrago, né, na vida das pessoas. Podemos ver na bebedeira lá de Noé, né? Após o dilúvio, né? E toda aquela situação lá em amaldiçoar o filho dele. Podemos ver a bebedeira aqui, logo depois que nós vamos abordar aqui, que é a situação de quando Ló sai, né? Dali de Sodoma e Gomorra, que
que é destruída, e ele vai com as filhas dele, né, que a esposa fica para trás, transformada numa estátua de sal, e as filhas dele dão o que para ele? Bebida. Para quê? Para que entorpeça, para que ele perca o sentido, não faça ideia do que é real, do que não é, entendeu? E assim, mais um estrago, mais uma situação. No Novo Testamento você vai ver citações de Paulo falando que quando a pessoa ela almejava servir a Deus, que eram os cargos mencionados, né, na igreja, no todo, o que falava? Sempre menciona. O que sempre menciona quando a pessoa almeja um cargo, né? Não dado ao quê? Ao vinho, ou seja, não dado à bebida forte, né? Aquele que não é de uso, né, constante, corriqueiro de tais substâncias. E você não vai ver a Bíblia proibindo você de usar, de fumar maconha, de cheirar, seja qualquer outro produto entorpecente, entendeu? Você não vai ver proibições assim. Mas você vê ele proibindo já o que existia, que entorpecia na época. Agora imagine o que existe hoje. Então está fora. Aquilo que tira o teu sentido, aquilo que tira a tua autonomia de raciocinar do corpo, então tem que ser cortado fora, né? Bem claro isso daí, muito boa, pastor, essa colocação aí, porque a Bíblia não proíbe numa lista, mas nós temos instrução na entrelinha, dentro do estudo da Bíblia, a respeito do que pode, o que não pode, o que é coerente e o que não é. Muito boa mesmo, certo? Vamos partir para mais um ponto, né? Nós já estamos quase aí na metade aí. Se eu não acelerar aqui, nós não terminamos nem esse capítulo hoje. Então é assim, olha só. Nós temos um outro ponto aqui a ser verificado, que é o de Agar ser desprezada, né, agora, né, pela sua senhora, como, olha só como é importante a cultura. Eu quero trazer a cultura para vocês dentro da visão bíblica. Abra lá Provérbios, no seu capítulo 30. Olha só o que é o peso da cultura, irmãos. A gente vai ver dentro dessa leitura de Provérbios, capítulo 30, verso 21, 22 e 23. Todos abriram? Eu queria que vocês acompanhassem para ter autenticidade aí, certo? Provérbios 30, verso 21 em diante diz assim, ó. Sobre 3 coisas estremece a terra, olha só. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, certo? Sobre o insensato, quando anda farto de pão. E o verso 23 diz assim, ó. Sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da herança de quem? Da sua senhora, tá vendo? Isso aqui traz um relato muito vivo dentro da própria Bíblia a respeito do servo quando se torna rei. E olha, note que o verso 21 diz assim, ó, sobre 3 coisas estremece a terra, certo? Quem quiser marcar pode deixar marcado aí, quem quiser voltar lá pode voltar lá já, que fechou aí. O que acontece? O que essa passagem, o que essa leitura traz para complementar todo o enredo, toda a situação do que está acontecendo agora com Agar? Agar, ela passa de ser de serva a quem? Mãe de herdeiro legítimo, porque por lei Ismael, é Ismael, né? Eu confundo Ismael com o que é outro lá? Isaac, isso. Dá um nó porque a gente estuda e sempre esses nomes, certo? Mas conforme a gente vai trabalhando com ele, a gente vai conseguindo separar. Ismael agora, ele é filho legítimo, mas não é o herdeiro da promessa a qual foi passada de Deus para Abraão, certo? Aí, Provérbios vem trazer o quê?
estremece a terra. Por quê? Porque estava acontecendo agora uma divergência do que realmente era para ser. Servo é servo, senhora é senhora, senhor é senhor. Tudo é separado, certo? Tanto é que quando Deus prometia para Abraão ali, e numa das questões que nós levantamos no capítulo 15 agora, foi que Abraão questionou a Deus a respeito de que o servo dele, Eliezer, que seria o herdeiro, entendeu? Então Deus está tirando todas as dúvidas que não, certamente não será o teu servo, o herdeiro, mas eu vou trazer um herdeiro legítimo a você. Ou seja, essas coisas estão fora daquela linha, estão fora daquele que Deus queria para eles, dentro de uma concordância do que eles mesmos viviam. Porque agora eles tinham um conflito, até mesmo dentro da cultura deles, que Provérbios traz aí. Estremecia a terra pelo fato de uma serva ser herdeira, no verso 23 ali, ela tomar autonomia de uma posição que não era dela, né? Então nós temos uma conclusão clara aqui de que eles tomaram rédea de uma situação e criaram para eles todo um conflito agora, que eles iam ter que aprender a conviver com isso agora, certo? Tem como apaziguar? Não, não tem mais. Não tem porque as reclamações são legítimas, né? Hoje o povo reclama pela sua terra porque é legítimo a reclamação, mas não está dentro da promessa de Deus, que é o que foi passado para Abraão e que quem iria herdar era Isaac, certo? E não Ismael, não era para ele. Só que a lei torna isso, né, viável, torna isso autêntico, porque eles tinham uma linha tinham uma lei deles própria, né, criada ali para esse tipo de coisa. E nós temos que entender assim, que isso traz umas consequências. E eu gostaria de destacar agora as consequências dessa bigamia, certo? Vou citar aqui 5 acontecimentos dentro de um curto espaço dentro desses versos aí. Você pode ver que é desde o 4 até o 6 aí. Nós vamos ver 5 acontecimentos. Primeiro que eu quero destacar é Agar afronta Sarai, certo? No verso 4. Quem leu vai ver que Agar, ela agora se levanta contra quem? Contra a serva dela, gente. Olha o cúmulo. Olha o que eles criaram agora dentro do ambiente familiar deles, que talvez tivesse um conflito porque nós queríamos uma descendência e ainda não tem, né? Estavam chegando perto dos seus 100 anos de idade, né? Eles, e nada ainda tinha acontecido, né? A palavra relata que eles já tinham mais de 60 anos de casado, entendeu? Aí, nesse acontecido aqui, quanto mais até, parece que levou mais 10 anos ainda para dar então vir Isaac, certo? Segundo ponto, né? Sarai agora, ela debate diante de Abrão, né? Ela afronta Abrão, por quê? Porque agora ela levanta a voz, toma a rédea de novo, mas é em confronto contra quem? Contra o homem da casa, contra Abrão. Por quê? Porque agora ela quer uma explicação, ela quer uma posição dele como patriarca para resolver essa situação, né? Mais um conflito aí, segundo conflito dentro da área da familiar deles, dentro do ambiente esposo e esposa, certo? Olha a situação. Olha o que é aquilo que a palavra de Deus traz para nós como direção, se não obedecida, traz como consequência. Terceiro, olha só, Abraão dá autoridade agora a Sarai para fazer sobre a serva dela o que ela quiser, sobre Agar, certo? E na lei, vou levantar a lei de novo, porque nós temos que ter uma dimensão do que é, por que ele dá essa autoridade. Pode ver ali no verso 6, obrigado, irmã Regina, obrigado. Olha só, respondeu Abraão a Sarai:
a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer, certo? Querem que eu diga o que a lei falava a respeito disso? Ó, ela era uma serva muito próxima de Sarai, certo? Então ela era como, não era mais tratada como uma escrava normal, que você deixava lá para os afazeres diários, mandado por outras, até por líderes deles mesmos lá, certo? Que você põe cabeças para liderar aquela equipe, certo? É como uma empresa, certo? Isso aqui é como uma empresa. Abraão, ele tinha muita gente, então ele tinha que liderar líderes para liderar outros. Então, esses escravos lá, ela não era igual àqueles. Ela estava dentro da casa deles, ela estava numa outra posição. Ela ainda era serva, mas ela estava numa outra posição de serva. Como uma governanta. A governanta, ela é mandada, mas ela coordena os outros, certo? Então, era uma posição parecida com essa. Uma governanta do lar, uma governanta de uma casa de família, grandes casas que precisam de vários funcionários, tem governanta. Por quê? Tem que ter alguém para deixar tudo coordenadinho para os outros funcionários fazerem. Se nós olharmos por essa ótica, então, Agar, ela tinha uma posição mais próxima deles. E a lei dizia, tanto no Código de Hammurabi como nos costumes deles, que esse parecer, esse humilhar que Sarai humilhou, pode não ter sido nesse nível, mas poderia ter sido nesse nível também, se não foi, certo? Marcar a ferro ela, para que seja identificada, e retirada da casa e colocada lá de volta com outros escravos comuns, certo? Fazendo serviços até muito mais rebaixados do que aquele que ela fazia, certo? Então olha o nível a qual a lei permitia da época deles, né? Dos códigos que eles tinham como lei, permitia que ela pudesse fazer. Ela podia marcar ferro a escrava dela. Imagine só, marcar ferro, aí vai ficar marcado pro resto da vida como quem? Como alguém que se rebelou dentro da casa dela. Olha só isso. Aí joga lá de volta e agora vai fazer serviço normal, como qualquer outra escravo, tá entendendo? Então, poderia ter sido nesse nível. Mas a palavra de Deus diz que ela a humilhou, né? No restante do verso 6, que diz assim, ó, Sarai humilhou-a. E aí, outras consequências, né? Mas nós vamos tomar aqui a nossa linha. Na quarta consequência, Sarai humilhou ela, certo? Agora, não sabemos se foi exatamente deste modo que eu narrei aqui, que eu falei que a lei permitia, mas houve uma humilhação sobre a vida dela. Sarai humilhou a escrava dela, mais um conflito dentro da casa deles, certo? E o quinto e último conflito, que era Agar, foge, né, da presença de Sarai, foge dali, daquele lugar, daquela família e se retira aí à sorte, né? Porque quem sai em direção ao deserto, né, é a sorte, porque ela poderia ter morrido. Se não fosse o quê? Mais uma vez a intervenção de Deus para quê? Eu olho assim, eu não olho que Deus está intervindo, colocando a mão dele, agindo de intervenção por conta de Sarai, certo? Sarai podia ter saído e ter morrido. Eu acredito que a intervenção de Deus foi dentro do quê? De olhar que ela era mãe do filho de Abraão, entendeu? Então, nós sabemos que Deus tinha um particular tremendo com Abraão, tanto é que aparece para ele e fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela. E aparece mais 3 vezes citados aqui no decorrer dos acontecimentos, reafirmando as suas promessas, certo? Então a gente vê o quê? Que ele tinha um particular tremendo com Abraão. Então ele intervém na vida de Sarai e envia um anjo, ou até mesmo ele mesmo. Vai ser citado que ele, Agar, né? Pode falar, não tem problema. Ele vem intervir na vida de Agar, até mesmo para evitar que o filho dele morra junto com ela, certo? Porque ela estava grávida ainda, né? Então,
nós podemos ver bem claro aqui que a intervenção de Deus pode ser que era para poupar a vida de Agar, mas também pode ser que ele tem mais olhado, Deus tem mais olhado para quem? Para aquele filho, daquele servo, daquele homem de Deus, daquele homem que escutava ele, que escuta ele também, né? Ainda escuta ele. Tem os seus erros, tem os seus equívocos. Quando desceu lá no Egito não foi uma boa também, como agora não foi uma boa também ter aceitado, certo? Não foi uma boa ter ido na ideia da esposa dele, de trazer descendência através de uma escrava, certo? Mas ele intervém, para quê? Para poupar a vida daquele que é também herdeiro daquele homem, né? O anjo do Senhor aí no verso 7, boa. Tem gente que está antenado ainda, rápido ainda, né? Tendo achado o anjo do Senhor. Primeira menção de anjo do Senhor está aí, certo? Temos que destacar isso. Que nós vamos ouvir falar em anjo do Senhor mais para frente, mas nós temos que às vezes pontuar para que a gente possa começar a reparar. Agora, a partir daqui vocês vão começar a reparar o anjo do Senhor, né? Segunda, terceira, quarta vez mencionado. Aqui é a primeira vez que é mencionado, né? Gosto muito de fazer contraste. Eu gostaria que vocês vissem lá verso 7 contrastado com o verso 13, que diz assim, ó: então ela invocou o nome do Senhor, nome do Senhor que lhe falava. É isso? Mas quem não falou com ela não foi o anjo do Senhor? E agora ela invocou o anjo, invocou o nome do Senhor, né? Então essa relação de anjo do Senhor com o Senhor vai ser meio que contrastada, ela vai acontecer. Às vezes a Bíblia vai mencionar o anjo do Senhor, mas foi o Senhor. Lá no Val de Jaboque, quando Jacó luta com o anjo, muitas traduções, né? Muitos estudiosos vão trazer também o que? Lutou com o Senhor, certo? Então vai ter esse contraste, eu gostaria de destacar aqui para vocês por conta disso, certo? Que foi mencionado pela primeira vez aí o anjo do Senhor na Bíblia, e também esse contraste com esse relacionamento aí de, às vezes, o anjo do Senhor ser tratado como o Senhor, né? Pode falar, Vitor. Relatos teólogos falam que o anjo do Senhor é o próprio Jesus, né? É o próprio Jesus mencionado ali, porque quando ele vai falar em outros anjos, ele fala o anjo, mas quando vai falar o anjo do Senhor, ele retrata... Tem muita proximidade com o próprio Deus. Justamente por causa dessa passagem aqui, que depois ela invoca o nome do Senhor que tinha aparecido para ela. Ou seja, só pode ser invocado um dos três, Pai, Filho e Espírito. E o Senhor, como é um só, né? Sim. Então a gente vê que estavam falando realmente de Deus, né? Então vai ter esse contraste assim. É bem interessante a gente ver que a impressão não está, mas a impressão é que Deus se desveste da sua glória, porque a sua glória ela não é suportável por um corpo humano, certo? E nem muito menos nós conseguiríamos ficar diante da glória dele sem nos deteriorar, sem morrer, como foi mencionado na Bíblia. Então a impressão é que ele se desveste da sua glória para que fique num nível que possa se aproximar do ser humano e falar com ele diretamente. Por isso que às vezes é mencionado o anjo do Senhor ou até mesmo o Senhor, né? Porque é uma ação, chamam isso de teofania, né? É uma ação teofânica de Deus, quando ele está diante de uma pessoa praticamente como alguém comum assim, mas é da parte de Deus, certo? É, né? É isso mesmo, ó. Eu às vezes me lembro das coisas assim, mas é muito bom. Revelação da divindade, manifestação de Deus. Olha, teofania, certo? Então quando você ouvir alguma coisa, algum estudo falando nessa imagem teofânica, nessa teofania, é isso aí, é a ação de Deus para que ele possa estar diante de você, dona Rita, entendeu? Vitor, para que nós não morra, porque vai morrer, não aguenta, o corpo não aguenta.
Nós não aguentamos. Quando Moisés quer ver Deus, o que ele fala? Né? Eu vou passar de costa numa fresta minúscula. E o que acontece com ele? Ele cai duro no chão, Moisés. Por quê? Não aguenta a glória de Deus, entendeu? Então ele tem que se despir disso para que ele possa estar diante de cada um de nós, certo? Pode falar lá, não? Verso 8, olha só. O anjo diz, Agar, serva de Sarai. Olha só, nessa correção, aí agora nós vamos ver que o anjo está corrigindo Sarai, né? E o que ele menciona para ela no verso 8? Olha, Agar, serva de Sarai, né? Isso traz o quê? Uma posição de que ela tinha que se colocar na posição que ela estava, certo? Se você é líder, você se põe na posição de líder. Se você é servo, se põe na posição de servo. É bem isso que quando o anjo chega e fala no verso 8, disse-lhe a Agar, serva de Sarai, né? O anjo se direciona a ela como serva e note que para o final do verso, nessa correção ela já compreende, né? Já há um quebrantamento no coração dela e ela se põe realmente como serva. Olha lá, ó. Sarai, minha senhora. Olha só o que ela diz lá no verso 8. Finalzinho lá. Fujo da presença de Sarai, minha senhora, certo? Então o anjo aborda numa correção, num tom corretivo. Ó, você é uma serva. E ela, no se explicar, já no final do verso, nós vemos que ela já se põe no lugar dela de volta. Porque ela estava fora do seu lugar. Nós temos que entender isso. Quando ela foge, ela não quer mais ser submissa àquele poderio, certo? Então ela saiu do clã, ela saiu do meio do povo. Essa fuga aqui, irmãos, não foi uma fuga apenas da casa dela para uma outra casa. Nós temos que entender isso. Essa fuga dela aqui foi a fuga do povo. Então você imagina lá que na guerra dos 4 reis contra 5, Abraão reserva 318 homens de batalha. Então imagine o quanto de pessoas tinha nesse povo dele, certo? Então essa comitiva que vinha com Abraão não era pequena. Então Sarai ela não foge de lá, da casa de Sarai, Agar não foge da casa de Sarai para uma outra casa dentro do mesmo povo, não. Ela saiu em direção ao deserto, ela fugiu, ela realmente estava saindo da posição dela de serva para tomar a rédea da vida dela, certo? E aqui no verso 8, nós podemos identificar na entrelinha que ela já se põe como serva de novo, certo? O fato do anjo já estar diante dela, na questão ali, já quebrantou o coração dela a ponto dela se reconhecer e ver que ela tinha que voltar. E aí vem toda a instrução do anjo, dizendo para ela voltar, dizendo para ela, né, tomar a sua posição de novo e continuar que ele seria, Deus ia prover na vida dela, certo? Da criança também. Certo, irmãos? Então nós entendemos o quê? Que essa orientação do anjo é para que ela volte, preservando a vida da criança, preservando a vida dela também, preservando ali a posição dela como serva e voltar e obedecer a Sarai como deveria, certo? Porque vamos ver bem também que foi uma rebeldia dela, né? Depois que ela engravidou de Abraão, ela meio que, né? Ela acha que ela tem mais poder, que ela pode sair daquele status de serva ali, né? E ser uma das herdeiras, né? E não é assim, né? Não é assim que era para correr a situação, né? Nos versos seguintes, nós vamos ver que tem umas promessas bem parecidas com o que foi feito para Abraão, certo? E
A pergunta é, essa promessa na vida de Agar é por ser filho de Abraão, Ismael? Quem que concorda, levanta a mão. Quer uma participação. Hã? Essas promessas do anjo ali, que ele reforça ali, quer ver? No verso 10, olha lá, ó, disse-lhes mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será. Olha a semelhança com o que Deus vem trazendo para Abraão lá atrás. E aí a pergunta é, essa promessa é porque era filho de Abraão? Quem concorda, levanta a mão, quero ver. Né? Justamente. É porque era filho de Abraão. Deus não tinha nada com Agar. O relacionamento de Deus com Agar não tinha nenhuma proximidade, a não ser por conta de Abraão, certo? Mesma coisa que aconteceu com Ló. Por que Ló foi salvo? Lá em Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa de Abraão. Até mesmo que quando ele sabe que vai ser destruída a cidade, o que ele faz? Senhor, tem todo aquele questionamento lá, né? Se houver 50 justos lá, né? Aí ele pede de novo, né? Senhor, permita que eu fale de novo. Mais uma vez eu vou te questionar, Senhor. Olha só, se tiver 10, você poupa a terra? Mas não tinha nem 10. Aí o que acontece? Ia ser destruído. Mas por conta da prece de Abraão, o que Deus faz? Vai lá e tira Ló de lá, certo? Manda 2 anjos, tira ele, tenta tirar a família dele, porque quando Ló avisa as meninas avisam seus noivos, né? Os pretendentes futuros deles. Só que eles estão envolvidos, eles não acreditam e continuam lá. Aí vem ele somente com a esposa e as 2 filhas. O que acontece? Né? Então, foi poupado Ló por conta de quem? De Abraão. É a influência de Abraão que traz essa promessa diante de Agar aqui que nós vemos no verso 10 em diante, certo? Então, essa semelhança é por conta da descendência que estava no ventre dela, certo? No verso 10 diz, multiplicarei, né? A quem chamarás Ismael? No verso 11, ele dá até o nome, olha só. Fala no verso 10 a respeito da multiplicação. No verso 11, dá o nome a ser dado à criança, certo? E diante ali do 12 em diante ressalta o quê? Essa selvageria que seria ele, né? Contra todos, essa mão, né? Que nós já mencionamos. E eu quero que vocês abram, ainda dá tempo, Romanos 9. Vai lá para Romanos 9, está anotado aqui. 9, 6, 7 e 8. Romanos. Romanos tem muita menção, né? As cartas de Paulo tem muita menção a Abraão por conta do quê? Porque nós temos que entender, não sei se já fizeram um estudo em cima das cartas de Paulo, as cartas de Paulo abordam muito essa reconciliação de nós, né, com Deus através do quê? Da fé, certo? Fazendo um paralelo com obras. Ele fala muito de obra, muito de fé, por quê? Porque a fé não vem das obras, né? As obras vêm da fé. Então é por conta de ter fé é que nós obedecemos às leis de Deus, certo? Antigamente, no Antigo Testamento, né, as leis de Deus renovam a fé daquele que é para a salvação, certo? Então, por isso que Romanos traz muito esses paralelos aí, junto com, até mesmo com Abraão. Olha só, diz assim, ó, Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, tá vendo? 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência.
8, para fechar. Isto é, nesses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Tá vendo? Dá base bíblica para tudo que nós estamos abordando aqui agora, certo? Todos esses conflitos, né? Tem autenticidade? Tem, né? Tem direito? Tem, claro que tem direito, né? Por descendência, por linhagem, por sangue, tem direito. Mas a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, trouxe o quê? Trouxe a clareza de que não é porque é descendente de sangue, de linhagem, é que tem direito. As promessas são dadas àqueles que são os filhos da fé, da promessa de Deus diretamente para Abraão, certo? Por isso, às vezes, você pode perguntar assim, nossa, mas por que né, Deus não evitou isso? Por que Deus não deixou que Agar, né, fosse para o deserto lá e podia morrer? Podia. No deserto eram encontrados aqueles espaços, então tinha aquela região toda sem nada, né? Sem um verde, sem nada. E aí tinham chamados haréns, né? Que falam, né? Que eram espaços pequenos dentro do deserto, onde tinha água, tinha verde, tinha condição de habitar, certo? Mais uma vez, quero trazer para vocês, os israelitas, o povo árabe, judeu árabe, né? Os palestinos, lá nos tempos antigos, lutavam por esses territórios, certo? Então, é um conflito muito antigo. Hoje você vê assim, nossa, mas hoje o conflito é político, mas hoje o conflito pela riqueza do local, que por conta do petróleo, por conta do gás. Mas na época de Abraão não existia petróleo, não existia o gás, certo? Mas existiam esses espaços, né? Esses pontos onde eles também lutavam por isso. Então aqueles povos mais livres, com menor número, se concentravam nesses locais como donos de si mesmo, certo? Então, ela poderia ter encontrado esse ponto? Poderia, mas poderia também não ter encontrado nada e podia ter morrido. Com isso, muito conflito, né, seria cessado nos dias de hoje, né? Não existiria, por conta de não haver um herdeiro, porque o conflito é esse, é o herdeiro legítimo contra o herdeiro da promessa, certo? Ele é legítimo por quê? Porque é o primeiro de Abraão, certo? Nós temos que entender isso, certo? Mas não é o herdeiro da promessa. Por isso esse conflito. Por isso que a própria palavra diz, antes mesmo de Ismael nascer, que ele seria, né, selvagem, né? Que a mão dele era contra todos e a mão de todos era contra ele, certo? Por conta disso, certo? Essa mão, ela é mencionada dentro das lutas de hoje, certo? Até aí, quem conseguiu abrir mais a mente a respeito desses conflitos aí hoje, né? Com certeza, né? Imagine, se eu que separei e aprendi muita coisa, e olha, é bem curioso, porque a gente liga a TV hoje, se você for falar de conflito que não seja Ucrânia, o que é? É o povo palestino contra o povo árabe, certo? É aquele conflito no Oriente Médio que você fala. E isso, até fora do nosso, já terminou já o estudo aqui, mas até fora um ponto para deixar mais claro assim, não tem aqueles grupos extremistas que são tidos como terroristas? Hamas, Estado Islâmico, né? São grupos extremistas, certo? Nós temos que entender assim, que nos tempos de guerra, nos tempos medievais, como a gente fala da Bíblia, era o que era a predominância deles? A luta, a espada, certo? Eu venço com sangue, certo? Então eles estão dentro dessa metodologia. Por isso que hoje você acha assim que, nossa, como é que você vai pegar uma pessoa e vai degolar assim, né? E
E matar de uma forma tão brutal assim, nós temos que entender que são grupos extremistas dentro daquela cultura da época, certo? Eles estão dentro dessa cultura ainda. Tanto é que as crianças são criadas desde cedo para virar homens bombas, certo? É isso que nós temos que entender. Não tem nada a ver com... É maligno? Mas tem muita raiz de cultura, muita raiz religiosa dentro desses conflitos, certo? Então, às vezes a gente olha assim, nossa, ser terrorista é fazer a vontade de Deus? Não, às vezes não olham como terrorista. Eles olham como um grupo extremista que põe à força a vontade de Deus, só isso, certo? Então, nós temos que abrir a nossa mente, certo? Desde criança eles são criados assim. Imagina você ser uma sala de aula primária, você ensinar, né, lá o tema religioso, lá dentro das os outros temas, né, do dia a dia deles. O tema deles lá também tem isso daí, ensina isso daí, né? Quanto maior o alcance de vítimas, maior a posição deles. Quanto mais pessoas você matar na tua morte, mais... Por isso que eles estavam dentro do avião quando eles jogaram um avião lá contra as Torres Gêmeas, certo? Entendam isso. Nossa, mas eles estavam dentro do avião, porque eles acreditam que eles iam levar aqueles que estavam no avião e iam levar aqueles que estavam